A adoração é a resposta que você dá ao conhecimento que você tem sobre Deus. Eu acho que essa definição é muito precisa, muito certeira, né? E tem uma outra definição que eu amo também, que é do Bob Sorg. Ele diz assim: a adoração é um encontro de corações. Eu acho incrível. Do nosso coração com o coração de Deus. Sim. Então, para juntar tudo isso, assim, na minha vida, é isso. Eu vou conhecendo o Senhor e eu vou respondendo a Ele, né? A adoração é a resposta, como que eu vou dizer, menos rasa que a gente pode dar a tudo que Deus fez por nós. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Feliz, né? Já chegamos na metade do nosso ano e muitos episódios se passaram aqui. E a nossa proposta enquanto igreja é fazer com que você, né, na sua casa, aonde você vai assistir, aonde você vai escutar, que você possa ser ricamente transformado e abençoado por meio da palavra de Deus. Hoje a gente está aqui com o nosso pastor Beth, a nossa pastora Dani, mais de 30 anos de casa, não é? Então a nossa igreja, só para vocês terem noção, tem 36 anos. E eles estão aqui há um pouco mais de que 32 anos, então é uma longa caminhada. O pastor Beto e a pastora Dani, eles são pastores e líderes, né, do nosso ministério de louvor. Ele é pastor, né, do nosso ministério de adolescentes, do Amplifique, das crianças, enfim. É muita história. Então, a intenção de hoje é fazer com que a gente possa conhecer, né, um pouco mais do coração de Deus, o que Ele pensa sobre adoração. Pastor Beto, pastora Dani, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Alegria. Que bom estar aqui com você, com todo mundo, né? Uma honra estar aqui, muito bom. É bom. O pastor Beto e pastora Dani, 32 anos. Você viu? Isso mesmo. A gente, comecinho de casado, né? Isso. A gente chegou na comunidade em 93, acho que outubro, para ser mais preciso, né? Outubro de 93 e até hoje. Tirando um tempo que a gente ficou fora, né? Sim. 6 meses no Kansas e 1 ano em Cuiabá, 1 ano e meio, né? Mas depois voltamos, então... Vocês foram fazer o que no Kansas? Nós fomos, na verdade, uma temporada entre um descanso sabático, vamos dizer assim, e um investimento no nosso entendimento sobre oração, intercessão... com música, com adoração, né? Legal. Que tem a ver com IHOP, né? Com sala de oração e tudo mais. Foi isso que foi o nosso propósito. A gente quis entender aquilo que Deus já estava falando há uns 10, 15 anos no nosso coração, né? Sobre a adoração, com música e a intercessão, né? O cantar a palavra, enfim, tudo que tem a ver com isso, né? E a gente quis entender e Deus nos proporcionou essa experiência muito Deve muito ter legal. sido incrível mesmo. E conhecendo vocês, né, até através do filho de vocês, do Samuel, né? Então a música está na veia daquele menino assim, um negócio surreal. Ele sempre foi assim, né? Desde... Sim. Eu acho que quando a Dani estava grávida, né? Quando Deus me deu um sonho, eu vi ele, né? No sonho, assim. Foi o mesmo rostinho. Quando a primeira vez que eu o vi já nascido, foi exatamente aquilo lá, né? E o que a gente sempre fez, desde nascer, então, no ventre da Dani, a gente colocava até música, né, Dani? Sim. Colocava aparelho de som. Colocava um fone na barriga, fone assim. na barriga da Dani, assim. Vai ouvir música desde o ventre. E a gente incentivou ele desde o ventre, antes do ventre mesmo, assim. Não, mas você vê, olha para ele, o cara toca todos os instrumentos, e até canta, né? Graças a Deus. Então, um negócio assim... A música está dentro dele mesmo, assim, é algo natural para ele. Assim, né? Durante esse período, pastores, a nossa igreja viveu momentos, né, com adoração, com louvor. E eu sei que vocês fazem parte dessa história, né? Existe algum momento assim marcante que vocês lembram? Isso aqui marcou a nossa vida, a nossa história, né, com relação à adoração? Trazendo para o nosso contexto, né? Nós sempre fomos uma igreja conhecida, né? Pelo louvor, sempre prezamos por isso, né? Sempre falamos e frisamos sobre a unção que Deus nos deu, né? Nos derramou sobre nós por misericórdia, né? De gozo no louvor, que nada mais é do que a presença dele sendo derramada mesmo na adoração.
A gente teve, assim, muitos momentos marcantes, mas eu penso que no CD... Quando a gente foi gravar o CD Acima dos Ventos, foi um período, assim, de uma certa turbulência, algumas tribulações. E era conjunto, assim, todo o ministério passando por isso, a igreja passando por isso... E as canções assim que o Senhor foi acrescentando para serem gravadas, se você ouvir, né, o CD Acima dos Ventos, você vai entender. Quem estava aqui naquela época, naquele contexto, entendeu que o Senhor estava nos trazendo para andar acima dessas dificuldades, acima dessas circunstâncias que nós estávamos vivendo naquele momento e nos ensinando a olhar para Ele, a olhar para o alto e aí cada vez mais alto na adoração e mais profundo no relacionamento com Ele. Eu acho que foi bastante marcante esse CD. Se você assim, se a gente perguntar para todos que estão aqui, né, que viveram esse período das gravações de CDs e DVDs, se você perguntar, eu creio que cada um vai ter um testemunho para contar ali, né, desse tempo, mas principalmente nessa gravação desse CD. Foi muito especial. É verdade, né? O que eu via assim, tem muitos fatos mesmo. Esse foi um dos praticamente o mais relevante, né? Mas o nascimento das músicas para mim marcava demais, assim. Como que nascia a música, né? Dos autores nós, né? Meu, da Dani, a Rose, o Beretta, o Thiago Andujar... eu acho que o Léo também, né, tava lá. Alguns outros, assim, que me foge agora, assim, rapidamente da memória, né? Mas muitos que participaram. Interessante que as músicas que estavam nascendo em todos os CDs, isso que me marca muito, né? Como tinha a ver com o tempo que a gente estava vivendo e a expressão de adoração a Deus, a expressão do corporativo, de cantarmos juntos, como essas músicas elas vieram e elas colaboraram, né? Elas foram acrescentadas então os CDs não são apenas músicas, elas são realmente histórias. Então, mesmo que tenham pontos principais ou momentos mesmo que os CDs estavam mostrando o tempo que a igreja estava vivendo, que nós estávamos vivendo como igreja, né? Mas as músicas em si, quando nasciam, assim, era interessante como tinha a ver a nossa música. E olha que tinha muitas outras, né? Que não foram nem selecionadas, né? Isso é massa, né? Eu tenho quase a idade de vocês aqui, de tempo, né? Então, Meu Deus. Mas a gente escuta ali e a gente percebe um pouco disso mesmo, sabe? Que vocês estão falando. E a gente sabe que toda a construção, né, de uma música, né, de uma peça teatral, tudo isso é adoração, né, quando ela é feita, né, para o Senhor Jesus Cristo, né? Mas se vocês pudessem trazer um resumo, né, ou aquilo que vocês definem o que é adoração, para que a gente não caia no erro que a adoração é apenas uma música, a adoração é um teatro, a adoração é isso ou aquilo. A gente coloca a adoração em caixas, né, sentenciando que isso é adoração. Se vocês pudessem dizer para a gente, né, nessa tarde aqui, não é, o que é adoração? Posso começar? Por favor. Me ajuda. Eu acho bem difícil assim definir, né, rapidamente. A gente pode fazer um resumo aqui. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver que a adoração está muito ligada a sacrifício, a oferta, né? Toda vez que Deus, a partir, né, do relacionamento de Deus com o homem, sempre existe ali uma oferta, e aquela oferta era considerada adoração. A gente vê lá Caim e Abel, né? Eles trouxeram algo ao Senhor, trouxeram uma oferta, né? E aquilo foi a adoração deles, né? Trazer algo. E Abraão, né? Quando teve aquele encontro lá com o Senhor, né, que ele ofereceu o animal, sacrificou, e depois ele foi posto à prova e, né, até quis sacrificar o filho, mas o Senhor o deteve ali naquele momento. Então, a adoração está muito ligada ao sacrifício, a ofertas, e aí chega Davi, né? E Davi é aquele moço, né, aquele pastor
que estava lá no campo pastoreando as ovelhas e cantando para o Senhor. E aí ele começa a ter um relacionamento ali com Deus, né? E ele contempla o Senhor e ele compõe canções e ele escreve os salmos, né? Inclusive a gente falou agora, olha, Deus nos deu canções naquele momento. Então, eram os nossos salmos, sim, né? A gente estava ali escrevendo os nossos salmos, assim como Davi escrevia. De relacionamento, né? De momentos, a partir, né, do momento que ele tinha com o Senhor, sim, na intimidade, no relacionamento, e também sobre a contemplação, aquilo que ele enxergava de Deus, né? Então a gente vê lá no Antigo Testamento as ofertas. E aí no Novo Testamento a gente tem aquela palavra que a gente tem ouvido tanto, né? Proskuneu, né? Que é também difícil de trazer para o significado em português, que é uma palavra no grego, né? Então, que significa o quê? Uma rendição completa, um prostrar-se, um render-se, submeter tudo que você é, tudo que você tem à autoridade de Deus, de Cristo. Sim. Então, existem inúmeras definições. Mas esses tempos, assim, de uns anos para cá, eu tenho ouvido uma definição que eu gosto demais, que diz assim, adoração é a resposta que você dá ao conhecimento que você tem sobre Deus. Eu acho que essa definição é muito precisa, muito certeira. Né? E tem uma outra definição que eu amo também, que é do Bob Sorg. Ele diz assim, adoração é um encontro de corações. Eu acho incrível. Do nosso coração com o coração de Deus. Sim. Então, para juntar tudo isso assim, na minha vida, é isso. Eu vou conhecendo o Senhor e eu vou respondendo a Ele, né? A adoração é a resposta, como que eu vou dizer, menos rasa que a gente pode dar a tudo que Deus fez por nós. Sim. Eu acho que no nosso máximo, ainda é o mínimo do que Ele merece, mas eu acredito que é uma resposta muito, muito importante, muito certeira, né? Para tudo aquilo que Deus fez por nós. Sim. Eu concordo plenamente com a Dani, não tem muita coisa a acrescentar. Porque não é exatamente, né? Não é que falou muito, é que é isso mesmo, e teria muito mais coisas para se falar, mas voltado exatamente para isso. Parece que, não sei se é a caminhada que a gente está tendo, de vida, de maturidade, de idade mesmo, né? De ter andado junto. E parece que tudo se resume em adoração, exatamente isso, nessa resposta por aquilo que você contempla e veja, né? E vê, né? E enxerga. Sim. E o mais incrível de tudo isso é que partiu dele, né? Sim. Então, a resposta, porque ele se apresentou a nós. Sim. E a gente olha para ele. Porque a gente sempre foi muito intenso na adoração e eu sempre quis fazer muito. Porque desde que Jesus me salvou, há tanto tempo atrás, em 89, um pouquinho depois já disso, começo de 89 ali, no meio do ano eu já estava... O primeiro que veio já foi adoração no sentido de música e louvor e adoração, né? Claro que a adoração não é o músico, não é a música, né? Não é estar nesse ministério. Né? Ela pode ser uma expressão. Mas eu percebi que desde aquela época, e agora, então, com palavras eu consigo expressar melhor essa questão, então, dessa resposta. Sim. É porque desde que realmente aquilo aconteceu na minha vida, não se tem outra coisa a fazer, ao não olhar para ele e falar, você é tudo, você é digno pelo que o Senhor fez. E conforme você vai conhecendo ele, você vai respondendo na forma prática, né, nas tuas escolhas, nos seus pensamentos, que são os mais terríveis de ser adoradores, né? Seus pensamentos, a sua prática, e daí vem os instrumentos, música, vem tudo que envolve com tudo isso. Mas, fechando mesmo, é uma resposta àquilo que ele mesmo se revelou a nós, que é o que ele é digno e ele é lindo. Mas é isso mesmo. Tem um livro que eu gosto muito, que chama Fé e Trabalho, do Tim Keller. Então, e ele começa o livro falando sobre que a adoração é tudo aquilo que você faz. Quando tem a consciência de quem ele é. Então, e é massa o livro, né? A consciência do que você está vendo, exatamente. Né? E é massa o livro que ele começa a destrinchar que quando Deus cria o homem, não é? A sua imagem e semelhança, a primeira ordenança, né? O mandamento cultural, como ele chama, né? É de trabalho. Né? Cultivar e cuidar da obra criada. E a tradução literal ali é adoração.
Uau. Então, o homem, quando ele foi criado para adorar a Deus em tudo que ele faz. Então, no cuidado, no cultivo, na obediência. Né? E logo em seguida, a gente vê que na viração do dia, o homem se encontrava, né, na celebração do culto com Deus. Né? Então, ele adorava a Deus em tudo que ele fazia e no final do dia ele celebrava juntamente com Deus aquilo que ele já tinha feito durante o seu dia. Então, eu acho que a adoração, assim, na minha... humilde e pequena perspectiva, é tudo aquilo que você faz. Né? Com certeza. E isso, e até a pastora Dani falou agora, que isso precisa invadir todas as nossas afeições, as nossas emoções, porque às vezes a gente imagina que a adoração é um ato exterior, né, do levantar das mãos, tudo isso pode ser uma expressão. E é válido, a gente precisa assim, se quebrantar. São respostas, mas essa adoração ela precisa invadir o coração e invadir a minha vida ordinária. O prático da minha vida. Sim. Qual é a resposta? E essa definição que a senhora falou, né, do Bob, é sensacional. Mas qual é essa resposta que eu dou, né, quando eu adoro? Né? Chuchu sempre fala uma frase que para mim é sensacional. Ela diz: você só adora aquilo que ama. Então, o que eu adoro? Se eu adorar o dinheiro, então é porque eu amo o dinheiro. Exatamente. Então, está totalmente ligado com o coração, com as afeições. É onde estão os teus olhos, o teu coração, todo o teu foco. Né? Aquele encontro de Jesus com a... com a samaritana. Com a samaritana. Sim, verdade. Onde, né? Onde que nós devemos adorar? Não é um lugar. Não é um lugar. Não é um lugar. E isso que você falou sobre Adão, né? Até do livro aí que você leu. E eu indico, tá, gente? Ó, Fé e Trabalho, desculpa, pastor. Fé e Trabalho, não? Fé e Trabalho, não conheço. Um livro excepcional para você quer entender como você, né, quer glorificar a Deus no seu trabalho, né? Que não tem como desassociar, né? Não tem. A fé daquilo que é ordinário da sua vida. É uma dica boa, tá? Então, Adão, ele respondia a essa adoração, porque o que Deus queria de Adão? Queria que ele desenvolvesse o Jardim do Éden de acordo com a imagem e semelhança do Criador dele, do Pai dele, do Deus, né? do que ele estava vendo. Sim. Então, Adão era só um reflexo para ampliar todo o conhecimento de Deus, a imagem de Deus. Né? E isso é adoração, né? Fazer tudo que você está fazendo, o próprio Deus fazendo, né? Sim. Você é a extensão dele desenvolvendo, né? Existe alguma diferença entre louvor e adoração? Sim. Louvor, a palavra fala, né? Tudo o que tem fôlego, louve. Então, tudo pode louvar. Sim. Né? Porque tudo mostra aquele que é tudo criador, revela, que ele né? revela, o Criador. Né? Então, Salmo 19 fala isso, né? Tudo pode louvar, né? Aquilo que tem fôlego pode louvar a Deus. Agora, a adoração, eu acho que é para os íntimos, para os filhos, para aqueles que contemplam, né? Tem uma frase muito boa também que diz: você se torna semelhante àquilo que você contempla. Né? De tanto contemplar, Então, a adoração é para aqueles que vão enxergar, né? O Senhor, vão olhar para Deus, olhar para Jesus, e eles vão se submeter, né? Agora a gente falando da palavra no grego, né? Para os cuneu. Eles vão se render a tudo que ele é. E essa rendição não é só quando eu estou cantando e levanto a minha mão. Isso aqui é como o Beto falou, é algo físico, algo exterior. Mas no meu coração, né, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, né? Ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, que é aquilo que eu faço, com todo o seu entendimento, que é a minha mente, né? Aquilo que eu penso. Então tem que todo esse conjunto, né, tem que estar rendido, submisso. E para o judeu, pastora, esses 3 versículos é assim. Sim. É o Shema, né, ouça que eles chamam. Israel, né? Ouça Israel. Amarás, pois. Assim. Então, toda a definição, né, de discipulado e de adoração do povo judeu, né, é baseado nesses 2 versículos. Então, assim... Exatamente. E louvor é assim, louvor é... Tudo louva, né? Que nem a Dani falou, criação. Agora, adoração é só para quem nasceu de novo. Sim. Não tem como, né? Né? Então, se pudéssemos separar louvor de adoração, para mim é basicamente isso, né? O louvor é dado a Deus porque as pessoas veem, a própria criação, que não tem a consciência plena, né? Glorifica o nome dele, louva o nome dele. Agora,
A adoração tem a ver com olho no olho, né? Tipo, com intimidade, com contemplação. É só para quem nasceu de novo, e aí se torna um adorador, né? E até porque no final todos vão estar prostrados diante dele, né? Sim. Então, aqueles que vão estar prostrados porque reconheceram, né, e têm a consciência da beleza todos da santidade santidade se dobrará, dele, toda língua confessará. Não quer dizer que todos foram adoradores ou são salvos, né? Eles vão estar lá dobradinhos na frente, porque exatamente. tendo esse significado, sabendo quem é aquele que está falando, vai ter né? que louvar. Então louvor é meio na marra. Aí ali vai ter que descer mesmo. Ou para a morte eterna, para a vida eterna. Exatamente. A adoração, ela se manifesta além da música, então. Sim. Com certeza, né? No nosso dia a dia, música em tudo que a gente faz, né? É tudo que eu faço, como você acabou de falar música, agora. Acho que é o menor tamanho de adoração, na verdade, né? Eu acho que a música é só um veículo para, né, para que a adoração flua. E assim, no nosso tempo com Deus, no nosso tempo de comunhão, no culto, né? Sim. Adoração como música, né? Agora, a adoração é um estilo, né? Todo mundo fala, adoração é estilo de vida. Super clichê, né? Mas não tem como fugir disso, porque é o modo como eu quero conduzir a minha vida, né? Às vezes eu posso decidir algo que não vai glorificar a Deus, ou não vai revelar uma vida de adoração. E às vezes eu decido. Mas se eu estiver ali movido, né, pela minha vida com o Senhor, pela palavra, que é o que nos conduz, que ilumina lá o nosso caminho, então eu vou ter atitudes de um adorador, né? Às vezes a gente tem atitudes que a gente olha assim e fala, ei, não fui muito adorador agora não, né? Então a nossa vida vai revelar, né, se nós somos mesmo adoradores do Senhor ou não. A música, ela é fundamental. Claro. Ela faz parte, eu creio que ela faz parte da criação do céu. Eu tenho meditado mais sobre isso, e uma hora dessa eu quero escrever alguma coisa, talvez, né, sobre isso. Mas você vê o céu mesmo, Apocalipse 4 e 5, que há uma adoração musical no céu. Então a música, ela vem talvez, eu creio, antes da criação ou durante a criação existe, né? Mas a música, ela não pode ser colocada acima de Deus ou de uma contemplação a Deus, né? Então ela tem o lugar dela, né? Então a adoração é muito além do instrumento chamado música, ou dessa base onde você pode pisar ou pode atuar através dela. É um mecanismo mesmo, né? Corporativo, inclusive, né? A palavra fala para nós cantarmos entre nós. Falarmos e cantarmos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Então existe sim tudo isso, mas nunca comparado a um coração que vive o princípio, a palavra. Isso é adoração, né? E tudo mais. E o senhor falou, Apocalipse 4 e 5, né? O Vitor Vieira fala que a liturgia, né, dos céus. Eu acho. Então, eu tenho a liturgia do culto do céu está ali, não é? Ali é um negócio liturgia. Surreal. Quando eu escutei essa expressão, eu disse, opa, é muito real. Ouça, leia, medite 4 e 5 de Apocalipse, que você vai entender muita coisa. A liturgia do culto dos céus. É um culto que nunca para, né? Nunca para. Existe alguma passagem bíblica assim, que marca vocês, né, dentro desse contexto de adoração? Meu Deus. Ou uma canção? Né? Bom, a palavra para mim é tudo, né? Adoração, porque não tem como, né? Não tem como desassociar a palavra e todos os textos. Então eu poderia falar, a Bíblia toda vai me falar de adoração, porque ela está revelando o coração daquele que é o alvo da minha adoração, ou seja, tudo que mostra ele, eu respondo aquilo que a gente falou, né, como uma resposta, eu respondo ou peço misericórdia, né, ou vamos lá, vamos crescer, vamos aprender, vamos glorificar e tudo mais, né? Mas eu tenho alguns textos assim que marcam profundamente essa questão para mim de ser um adorador ou de adoração, que é o Salmo 19, que é o Salmo 45, né? Que é Apocalipse 4 e 5 e que é Efésios. Efésios 5, né? Que fala lá, falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, né? O Salmo 19 fala sobre o Deus que criou todas as coisas, né? E que
Acho que é melhor eu... Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite fala outra noite. Sem discurso nem palavra não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa sobre a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Nos céus, olha, acho essa expressão aqui, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, se lança na sua carreira como um herói, né? Então, por que eu estou falando esse salmo e o próprio 45, que também fala assim, começa assim, pelo menos, né? Com o coração vibrando de boas palavras, recito meus versos em honra ao rei, seja minha língua como a pena de um hábil escritor. E daí ele vai falando, és do homem o mais notável, derramou-se graça em seus lábios. E ele começa a falar, então, de Jesus, da caminhada de Jesus. Estamos no Salmo 19, que falam da proclamação da glória de Deus, que tudo revela a Deus sem palavras. Está falando que é como um noivo que sai da sua câmara e vem sobre os céus. Os dois salmos, 19 e 45, estão falando da volta de Jesus, e estão falando da magnitude de Jesus. O 19 chega ao ponto de falar assim, essa é a lei. Então ele começa a falar da lei. Jesus como a lei, ou seja, a palavra de Deus, o cumprimento da palavra que um dia inclusive virá nos céus, né? E o Salmo 45 também que está falando disso. E o Salmo 45 continua aqui, eu não vou ler ele só para vocês meditem em casa, né? Quem quiser, você medita em casa nisso aí, mas vai falar da noiva, vai falar de um casamento. Então está falando da volta de Jesus e esses textos têm falado muito ao meu coração. Juntando com Apocalipse 4 e 5, que fala dessa adoração celestial, mostra claramente assim sobre a intensidade que deve ser dada àquele que criou todas as coisas, aquele que é o rei sobre tudo. E os três textos, juntando com esse que eu falei de Efésios, que falando entre vós como salmos e hinos, o que Deus mais tem falado para mim sobre essa adoração é o encontro nosso nos ares com Ele. E a responsabilidade da igreja. Tanto que, quando você fala em Apocalipse 4 e 5, tem esse texto lá que, no meio daquela adoração toda intensa que está tendo no trono, 4 seres viventes, 24 anciãos, e os céus inteiro adorando ao Senhor em uma forma responsiva, né? Eles olham, contemplam, e vários grupos falam dão glória a Deus em várias expressões, né? Mas eu acho essa expressão aqui, que os 24 anciãos e os 4 seres viventes tinham taças e harpas cheias de ouro, harpas e taças cheias de incenso, né? Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, né? Ali de Apocalipse 5:8, mostrando uma coisa muito interessante, né? Que enquanto nós estamos adorando aqui na terra harpas, né? Cantando e orando, né? Relacionamento com Deus, isso é colocado diante de Deus. Essa adoração celestial, ela está permeada com a adoração celestial. Ou seja, Salmo 19, Salmo 45 e Efésios estão falando que enquanto nós estamos salmodiando, cantando entre nós, e cantando o que os salmos estão falando, porque os salmos, de uma forma geral, ele aponta exatamente para a volta de Jesus. Ele ele mostra um sistema profético que está mostrando exatamente, desde o Salmo 2, que já está falando sobre a ascensão de Jesus, beijo um filho e tudo mais. Ele está mostrando esse caminhar até a volta de Jesus. E esses outros textos aqui que eu falei para vocês mostram, então, qual é o caráter da igreja. Um caráter que está sempre cantando, adorando entre si, profetizando os salmos, cantando novos hinos, né? Cânticos espirituais que tem a ver com revelação, com entendimento. Então, esse é um contexto que tem mexido muito comigo sobre essa questão de adoração mesmo, né? A igreja esperando Jesus e todos nós cantando para que os céus recebam a adoração de tal forma que ele venha logo e cumpra toda a promessa dele para nós. Amém. Legal. Essa é a nossa esperança. Você falou 58, também vou falar 58 versículos. É que ele falou de algumas coisas que Deus está falando, né? De textos. Não, mas é difícil, né? Escolher um. Meu Deus do céu. Só salmos, meu Deus, já vai lá uns 50 aí, que são tão preciosos, né? Eu amo o Salmo 24, que
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, né? Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Posso falar sobre isso também? Maravilhoso. Não, né? Eu amo esse. E um versículo que eu também me apego muito é Hebreus 1, lá no versículo 3, que diz assim: temos cantado bastante esse texto na sala de oração. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. É incrível. Apocalipse 1, que nos revela, né, tantas qualidades, características de Jesus, que é maravilhoso. Para mim, a de Apocalipse 1 é quando ele fala que ele é aquele que tem as chaves da morte na mão. É isso mesmo. Rapaz, aquilo aí você ele fica... é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Que é o último inimigo a ser vencido, a morte. Ele vai restaurar completamente. Né? Paulo fala para os coríntios isso. Né? Se eu pudesse também escolher um salmo, tudo isso que vocês falaram é sensacional, mas o pastor Beto tocou numa palavra chamada caráter, né? O Salmo 15, para mim, é um salmo que revela um pouco não da expectativa, que Deus não tem uma expectativa, né? Ele é pleno, Deus, né? Ele não tem... Mas qual é a vontade e o desejo de Deus, né, para que de um verdadeiro adorador, né? E Salmo 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário, né? Quem poderá morar no teu santo nome? Sim. E aí ele vai falando sobre características, né, dessa pessoa, né, desse adorador, desse que habitará com o próprio Deus, né? É aquele que é íntegro na sua conduta, e ele vai trazendo essa pessoa que foi transformada no seu caráter. Talvez se a gente pudesse resumir a adoração, né, a gente falou que é tudo aquilo que a gente faz, mas é tudo aquilo que transforma o nosso caráter também. Então, para que a gente seja esse Salmo 15 aqui de uma maneira tão profunda e diga, nossa... Que é uma própria expressão de próprio Jesus, né? Que ele veio na integridade dele. Exatamente, né? Exatamente. E esse Hebreus que a Dani estava falando sobre, que é a expressão exata de Jesus, né? Jesus é a expressão exata de Deus, exatamente, né? Tem outros textos também, Colossenses 1:16, João 1. Colossenses, meu Deus. E aí Paulo... a gente vai caminhando assim. Efésios inteiro. Efésios 1:9, né? Que todas as coisas vão convergir para Cristo, Apocalipse, né? Meu Deus, eu amo Apocalipse. Jesus é o centro da adoração, né? Ele é o coração da adoração, é o Filho. Ele é tudo. E aí a gente chega num momento bem crucial, que é até uma pergunta, não estava dentro do nosso... Né, que é algo que tem mexido muito comigo. Né? Eu tenho visto, e até vi um post essa semana, né, eu converso muito com o Chuchu, né, sobre o que a minha adoração, né, o que a palavra de Deus transforma na nossa vida, no nosso dia a dia. Sim. E algo que eu tenho pensado muito é sobre a dopamina, né, sobre... como as impressões sensoriais, né, têm levado a essa ideia de achar que aquilo é apenas adoração, né? As expressões externas, e tudo isso é válido, como eu falei no começo. A gente precisa chorar na presença de Deus, se ajoelhar, gritar por Ele, ansiar, não é? Mas eu tenho visto, né, ao longo desses últimos tantos anos de caminhada, o quanto são apenas emoções, porque isso não tem surtido efeito. Então, assim, vocês enquanto pastores, né, como a gente pode enxergar, né, essa vida de adoração, e como a gente pode viver essa vida de adoração para que não seja apenas uma emoção momentânea, né, de uma celebração, de um culto de celebração, mas para que a gente possa levar para a vida? Pode falar. Pode. Não, pode começar. Olha, falei muito. Eu acredito que é aquilo que você falou, a gente não pode tirar a nossa emoção. Nós somos seres emocionais. E Deus nos fez com emoção. Isso. Claro. E é muito incrível quando você vê alguém se derramando. Às vezes eu falo para igreja, né? Ninguém, assim, tô explodindo na adoração, mas não é. Existe alguma coisa ali que, né? Nós somos seres inteiros, então algo vai mostrar aquilo que tá dentro, que tá fluindo ali, né? Então, mas isso é só uma parte.
a gente não pode se confundir, né? De que eu fui visitado na adoração, porque a adoração é ali uma parte do meu relacionamento com Deus. Sim. Eu fui visitado, mas qual o resultado que aquilo trouxe na minha vida? Sim. Né? O que eu vou fazer com aquilo que eu ouvi de Deus ou com aquele momento que eu tive de experimentar Deus? Sim. Né? Não, eu experimentei, foi maravilhoso, foi tremendo, mas aí eu saio dali e eu continuo mentindo, continuo enganando, continuo não tendo compromisso, né, na vida. Sim. Precisa haver a consequência daquele momento, né? A transformação. Porque senão vai ser só um momento, sim. né? Que foi aí sim. Foi só dopamina, foi só... Sim. Né? Mas se aquilo tudo, né, tiver um resultado de transformação na nossa vida, porque eu amo um texto que Paulo fala assim, lá em, eu acho que é 2 Coríntios 3,18, fala assim que todos nós, né, com o rosto descoberto, né, nós estamos sendo aperfeiçoados. Sim. Né? E como que é isso? Imagem, né? É contemplando a face dele, então contemplando... E naquela contemplação, essa contemplação, ela pode ter uma reação física. Isso é muito bom, né? Isso significa que a gente né? Que a gente é inteiro, que a gente é emocional, que a gente está vivo, aleluia. Então a gente pode reagir, né? À presença de Deus. A gente pode reagir à glória de Deus, àquele momento, àquele encontro, né? Mas... Paulo diz, nós estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual é o Espírito. Exatamente. Então, isso vai produzir algo em nós. Precisa produzir algo em nós. Né? Então, é isso que a gente precisa entender, saber e sondar, né, o nosso coração. Será que do meu momento ali com Deus, que fruto que isso tem dado? Né? Qual tem sido o resultado, o fruto desse meu tempo com Deus, dessa contemplação, dessa adoração, da emoção ali, ou de estar, né, no momento corporativo ali, todos, né, provando da presença de Deus junto. O que isso vai produzir? Precisa produzir algo. Sim. Né? Precisa. Eu amo estar junto, e a minha vida toda foi estar nesses momentos com pessoas, com grupos, né? Né, no louvor, na palavra, enfim, tudo que a gente faz, né? Mas realmente isso aí só são pequenos momentos que para mim ainda, por mais que a gente contemple a Deus, mas ela não é nem perto do que é contemplar mesmo, porque pensa hoje num culto, né? Simplesmente a contemplação, né? Pensa o nível de movimentação que você tem, de pessoas, de coisas, de elementos, né? A música, o telão, as coisas que a gente está vendo. Para falar bem a verdade, o que eu quero dizer com isso é que não é o lugar máximo que a gente contempla. Eu acredito na presença de Deus, acredito na manifestação da glória de Deus, eu acredito que Deus mesmo, a gente não conseguindo ver com nossos olhos, tem que ser com a revelação dos olhos do Espírito, né? E é bom, e a gente prova, e a gente sente, e glória a Deus por isso tudo. Mas até olhando para o texto que você falou lá de 2 Coríntios 3, né? Eu até abri lá, né? Todos nós, com a face descoberta, né? Da NVI, né? Contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Para mim, isso aqui é um lugar do secreto. Isso aqui, para mim, é um lugar, porque a contemplação, ela exige você parar mesmo, né? Eu amo, tanto que o que eu mais amo hoje é cantar, junto com todo mundo, músicas que tem a ver com o falar sobre Jesus, né? E falar das faces dele, de quem ele é, da grandeza dele, né? É lindo ter músicas bem artísticas e bonitas, mas essa para mim não é o ponto maior. O ponto maior é realmente aquela que está falando. E por que eu estou falando isso? Porque deve apontar para Jesus, e é bom estar coletivamente naquelas experiências, mas a do meu quarto, onde eu paro mesmo na palavra, eu canto a palavra, eu falo com Jesus, onde eu sou transformado no meu dia a dia, enquanto eu estou limpando a casa, ajudando a Dani a fazer alguma coisa, ou fazendo algumas coisas
lá onde eu posso estar visualizando Jesus na prática, nas escolhas, né, de relacionamento com ela, comigo mesmo, nos pensamentos, onde a gente está. Essa é a contemplação mesmo, né, que vem, né? Então é legal ter esses picos assim, né, de glória de Deus, mas para mim o que vale é de glória em glória, contemplando todo momento Ele, para que a imagem dele seja transformada mesmo. E até que a gente se torne como ele é, como João fala, né? Ao ponto de a gente se tornar como ele é. Como ele é, amém. Exatamente. Talvez Jesus contemplava o Pai nas madrugadas, né? Exato. Então vamos pro monte, pastor. Eu acho que eu tô precisando acordar mais na madrugada. Vamos pro monte. Acorda aí 3 horas. O que eu quero dizer, na madrugada, ele sempre tinha um lugar à parte, né? Sempre tinha um lugar especial, assim, de... Sim. Tem uma frase que eu acho massa, que Jesus, ele era muito ocupado, mas ele não era preocupado, né? Então ele não trazia... Legal isso aí. Quem fala isso é a Elisa Walker, lá, a sobrinha do Harold Walker lá. Ela fala, tem uma disciplina do curso que é espaço para Deus. Então a gente estuda como se encontra, né? Como se conectando com esses espaços, encontrar Deus nesses espaços, né? Ela fala sobre isso, que Jesus ele era muito ocupado. Ele tinha muitas ocupações, ele curava, ele estava com a galera, ele estava... Mas aquilo em nenhum momento trazia preocupação. Ele não era preocupado, porque ele sabia o lugar de adoração. É muito bom isso. Uau, isso é demais. Né? Ele descansava no lugar de adoração e daí vinha e simplesmente desempenhava o que ele ouvia o Pai falar, né? Fazia o que o Pai... comendo lá, todo mundo maluco dentro do bar. Fazia o que ouvia do Pai. O cara lá deitado e dormindo. Assim, né? É verdade. Eu sei o que está acontecendo. A vida dele revela mesmo que ele não era preocupado. E uma vida de adoração talvez nos leve a esse lugar. Exatamente. Né? Da gente ter muitas ocupações, mas não ter as preocupações da vida. Não é? De saber que nosso coração ele precisa estar rendido ao autor e consumador da nossa fé. Render graças a Ele acima de todas as coisas, com toda a força, todo o entendimento. E as preocupações, elas... não vão existir. É verdade. A gente vai trabalhar, vai lutar, vai... Se é para acordar de 6 horas e dormir de meia-noite, 1 hora trabalhar, não vai ter problema. Porque a ocupação não vai faltar. Né? Mas o que faz com que nosso coração perca o foco da adoração é quando a gente ocupa esse lugar da preocupação. Verdade. Aí a gente se perde. Verdade. A gente tira os olhos, né? Se a adoração é essa contemplação... Né? Quando a gente se preocupa, a gente olha, exatamente. A gente olha para outra coisa que não o Senhor, né? É verdade. E para a gente ir caminhando assim para o final, tá muito bom, velho. Se a gente pudesse assim, não é uma dica, né? Não é trazer de maneira prática, né? Mas como a gente poderia, né, viver uma vida de adoração? Boa pergunta, hein? Rendendo. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Uma vida de adoração é uma vida que você escolhe render. Né? Você escolhe render sua vontade, né? Escolhe render seus anseios, seus desejos, suas atitudes, seus pensamentos. Eu penso que é tudo que você é e tudo que você tem, você escolhe submeter àquele que é a razão da tua adoração, aquele que é o foco, o alvo, que é Jesus. Eu acho que não tem como fugir disso. Né? Não tem como eu fugir dessa palavra assim, de vida de adoração sem falar de rendição, né? Sem falar de entrega. Entrega, né? Eu escolho entregar, eu escolho render, eu escolho submeter, mesmo que eu ainda, né, possa... as minhas razões, né, minha justiça própria aqui diz que está certo isso aqui, mas aquilo que Ele quer para mim, né? Aquilo que Ele me ensina pela palavra. Quando eu escolho fazer isso, né, render, entregar, eu creio que isso é uma vida de adoração. Como a gente estava falando, uma resposta, né,
ao que você contemplou, né? Sim. Mas essa resposta ao que você contemplou não quer dizer que ela é fácil, né? Claro. Ela é uma entrega, Sim. né? Ela é uma renúncia. Ela que nem eu falei, eu amo a palavra. E olha, eu estava meditando um pouco nisso ontem. Quando eu estava lendo ali, eu li parte de quase Romanos, de 1 a 8. E terminando no Romanos 8, a guerra que existe entre o Espírito... Né? Que foi visitado por Deus, transformado. Então agora a contemplação começou a acontecer na minha vida. Um novo convertido que agora se torna um adorador. Né? E essa contemplação ela vai me levar a ver isso mesmo. Mas há uma luta. Há uma luta na carne, né? Uma luta na mente, uma luta né? Nas resistências daquilo que ainda está sendo transformado e que vai ser só plenamente transformado na volta de Jesus, né? Entre alma e espírito, corpo e alma, né? E o que a gente percebe, então, é que as escolhas, é essa aí que está a chave da adoração, meu. Por contemplar, ter visto o quanto ele é digno, quem ele é, então você escolhe viver aquilo que ele tem para você, aquilo que ele quer de você e como ele quer no caráter. Essa é a adoração, essa transformação. Mas não é fácil. Não é fácil, né? A gente fala assim, não, faz isso, rende tudo, entrega tudo. Tomara que cada vez fique mais fácil, porque a gente está, né, amando mais, né? Mas se não for a graça dele, meu pai, tudo é graça. A gente reconhecendo esse Senhor. É graça. Né? Eu sou fraco, fraco. Mas saber que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque de nós mesmos a gente não consegue. Você vai entregando diariamente. Não consegue. É aquilo mesmo, é Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. Tem que ser assim, tem que ser pedindo a ajuda do Senhor, porque na nossa força é impossível. Mas no Senhor, né? Se a gente olha para a vida da mulher samaritana, quando a gente falou no começo, né? Então o confronto, não é, com aquele homem ali, né? O diálogo com aquele homem, não é? Gerou uma resposta ao coração daquela mulher. Né, de abandono de pecado, né, ao ponto dela se tornar uma missionária, entre aspas, né, de voltar lá para a cidade e dizer, olha, eu acho que aquele é o Messias. E a galera ficou, será? A galera quando foi lá e conheceu, então ali eu acho que resume bem uma vida de adoração. Com certeza, deixando o cântaro, né? Essa é a expressão, né? Deixando o cântaro, ela... Exatamente. Nem lembrou mais do cântaro. Não sabia, né? Ela encontrou o autor da vida. Né? Que era o peso dela, a dificuldade dela, né? Que fosse o cântaro, a luta diária, né? De buscar água, mas ela deixou, né? O cotidiano dela, né? Daquela vida cansada, né? Que ela tinha. E até a vida que ela vivia mesmo, né? Isso. Disseste bem, mulher. Acho que o cântaro mostrava a vida dela em partes, assim, né? Nesse Disseste sentido. bem, mulher. Não é teu marido, porque já é tantos, né? E o abandono de pecado, né? E o desejo de querer com que as pessoas também conheçam essa pessoa. Talvez eu acho que esse deve ser o maior anseio de todo aquele que foi encontrado pelo amor de Deus, né? Fazer com que as pessoas encontrem esse amor. Prova, deseje esse amor. A gente também... Nos tornamos expressões para as pessoas serem adoradoras, do jeito que a gente quer ser adorador, né? Essa semana, né, na semana, conversando com muitos, né, dos meninos, né, do discipulado, e eu disse para eles, a gente precisa fazer com que as pessoas desejem a palavra de Deus. Mas como é que a gente vai fazer isso? Quando eu falo sobre ela, eu preciso trazer paixão por aquilo. Exatamente. Eu preciso trazer paixão pela adoração. Se não tiver paixão nas nossas palavras, nas nossas afeições, as pessoas vão dizer... Cara, como é que eu vou para um lugar que não tem nem paixão, né? Como é que eu vou adorar ou ler isso aqui se essa pessoa que está me falando não tem nem paixão nas suas afeições, né? Eu gosto muito de um pastor, o Hernandes Dias Lopes, né? E ele fala, todo pregador precisa ter paixão nas palavras. Precisa ter paixão, as pessoas precisam olhar no brilho dos nossos olhos e dizer assim, cara, é verdade. Que não, essa palavra, não, isso é verdade. Então, a mulher samaritana, quando chegou lá na cidade, ela tinha paixão nos olhos, né? Se vamos ver, será que ele não é aquele que haveria de vir? Será que ele não é o Messias mesmo, né? Então, as pessoas precisam
olhar para os nossos olhos e ver a vida do Cristo em nós, né? A nossa vida que foi transformada, né? A nossa vida que foi misericordiosamente, né? Agraciada pela salvação de Deus, para que elas também possam ser apaixonadas pela adoração. Sim, é verdade. Ele nem faz parte do Ministério de Louvor, né? É um adorador. É verdade. É isso, né? Pastor Beto, pastora Dani. Precisa mesmo, né? Fazer parte. Obrigado por hoje, tá? Foi agradável, um papo muito bom, né? Tá com vocês. Direto, assim, simples, né? Sobre a gente legal. Profundo também. E obrigado, tá? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, é verdade. É um Muito prazer. obrigada. Obrigado. Obrigada mesmo. Gente, se você gostou do nosso episódio, né, curte aqui, compartilha, comenta, né, manda para a galera também. E de uma maneira simples e profunda a gente pode falar sobre o que é adoração, o que a Bíblia fala também sobre adoração e qual a nossa resposta, né, através da adoração. É uma vida em arrependimento, é uma vida em contrição. E isso não vai fazer com que eu seja uma pessoa triste ou com a cara fechada. Pelo contrário, os nossos olhos vão brilhar, os nossos sorrisos vão aparecer, porque o brilho, né, da glória de Cristo nos alcançou, para que a gente seja um verdadeiro adorador. Beleza? Deus abençoe e até o próximo episódio.